Antes de mais nada, agradecer a presença de todos. É uma honra estar aqui falando com vocês, passando um pouquinho da minha experiência na área de biologia molecular. Como já foi apresentado, né, professor Rodrigo, sou formado em biomedicina, atuo na área já há mais de 15 anos. Desde que eu me formei, o meu foco foi sempre a biologia molecular. Então, o fascínio pela biologia molecular já veio desde a graduação, né? Mas lá, né, na época da formatura, na época do curso, né, fazia um tempinho já, a tecnologia não era tão desenvolvida quanto é hoje, né? Então é uma área que nós temos que estar constantemente estudando, lendo, que a cada dia algo novo aparece pra gente aí. Eu não consigo apresentar a aula e ver o Nietzsche ao mesmo tempo, então eu vou pedir a ajuda da professora Priscila, né, dos alunos também, se caso quiserem alguma pergunta pelo chat, informar que eu abro a janela de dar uma olhada, ou podemos combinar aqui e ficar livre, né, se algum momento tiver algum questionamento para fazer, né, pode abrir o microfone, perguntar, pode mandar um pouquinho de vergonha de falar no telefone, pode ligar, mandar a pergunta pelo chat, tá, que a gente vai estar respondendo assim que possível. Eu vou estar constantemente verificando, mas se alguma perguntinha passar aí, né, eu peço ajuda aí dos universitários para estar me avisando que tem alguma perguntinha no chat. Bom, ok. Bom, eu não sei se a Priscila vai começar a gravar. Está gravando a palestra ou põe para gravar aqui? Eu vou gravar. Pode deixar, Rodrigo. Tá certo, então. Bom, então, começar aqui a nossa conversa, né? Vamos falar assim, falar palestra é uma coisa pesada, né? Uma coisa formal. Vamos falar que é um bate-papo sobre biologia molecular. Não está aparecendo o que está apresentando. Por que não está aparecendo a apresentação? Não está aparecendo a apresentação? Não, tá aparecendo pra mim também. Tá aparecendo? Tá ouvindo no áudio aqui, comentário. Bom, então continuando aqui a nossa palestra, né? Como que eu estava dizendo para vocês, vamos fazer isso aqui uma conversa, um bate-papo sobre biologia molecular, né? Eu vou contar brevemente alguns eventos importantes relacionados à biologia molecular, né? E qualquer dúvida, qualquer assunto de interesse que vocês queiram estar abordando, a gente vai bater nesse papo, aqui vai ficar uma coisa mais informal, não ficar uma coisa muito burocrática, amarrada, né? Acho que fica mais gostoso, mais dinâmico, né? Por ser online já tem uma certa limitação de interação, né, entre palestrante e aluno, né, palestrante e ouvinte, né? Então a gente tentar deixar a forma mais leve possível. Quando eu fui convidado para dar essa palestra, né, a primeira coisa que eu perguntei, falei, qual que era o tema? É sobre biologia molecular. Eu falei, nossa, bacana, adoro biologia molecular, estou na área já há algum tempo trabalhando com biologia molecular, e ótimo, né? A palestra vai ser bem tranquilinha, bem agradável de se dar. Aí, quando fui montar a palestra, que eu pedi o tema, né, o nome do tema exato, que foi passado para o simpósio, Biologia Molecular e Pesquisa Científica. Aí, na hora, me veio uma grande interrogação na cabeça. Pensei, o que eu vou relacionar biologia molecular com pesquisa científica? Né? Eu espero que no decorrer dessa palestra, né, essa interrogação que me veio à cabeça, né, faça sentido para vocês. Como associar a biologia molecular à pesquisa, como relacionar a biologia molecular com a pesquisa, né? Duas coisas que são intimamente ligadas umas às outras. Então, foi um pouco conflitante em pensar o que eu vou falar sobre biologia molecular e pesquisa. Grande campo de assunto que eu poderia estar abordando para vocês, né? A primeira coisa que me veio à cabeça foi assim, a definição, né, o conceito de que é biologia molecular.
Então, peguei um conceito bem interessante do livro de biologia celular e molecular, né, que fala biologia molecular é o campo em que estuda a estrutura, a organização e o funcionamento do DNA de organismos vivos, assim como os processos de ativação da informação genética que residem em tal estrutura e regulam o desenvolvimento e a reprodução celular. Lendo aqui para vocês esse conceito, eu grifei alguns pontos importantes e serão baseados neles que nós vamos estar desenvolvendo a nossa conversa, né? Nós temos que entender a estrutura do nosso material genético, o que ele é composto. Nós temos que entender como ele está organizado dentro dos organismos vivos, certo? Para compreender e analisar o seu funcionamento e dessa forma relacionar tudo isso com o desenvolvimento e a reprodução celular. Parece complexo? E no início pode ser um pouco, mas a partir do momento que a gente compreender a estrutura e função do material genético, tudo fica muito, muito legal de se estudar. Comecei por essa foto aqui. Eu acredito que em algum momento da vida de vocês, ou no ensino médio, eu não sei, os alunos presentes, em que momento do curso vocês estão, né? Se em algum momento viu essa foto, né? Essa famosa foto de Watson e Crick, né? Que foram os pesquisadores que desvendaram a estrutura do material genético. Eles que descobriram, elucidaram a dupla hélice, né? A cadeia de DNA. E por esse fato, né? Eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina lá em 1962, tá? E pelas descobertas sobre a estrutura molecular dos ácidos nucleicos e o seu significado para a transferência de informações para a matéria viva, né? Eles fizeram esse esquema em escala real, né, com base em conhecimentos de biologia, de química, das estruturas que foram previamente apresentadas para eles, né? E eles não entendiam como que essa estrutura poderia ser a responsável, né, pela formação das proteínas, por todo o funcionamento dos organismos vivos. Só que até de chegar nesse momento, eles não tiveram essa ideia, né, esse insight automaticamente e saíram formulando estruturas químicas em escala real para desvendar a estrutura. Antes desse momento histórico, né, dessa publicação que eles tiveram, que foi em 1953, imagino eu que a maioria, nem dos pais de vocês devem ter nascido ainda, tá? Eles tiveram essa descoberta muito baseada no que já tinha sido publicado anteriormente. Então, para a sequência, para a gente entender, até para contextualizar um pouco a questão da biologia molecular em pesquisa científica, né, não seria justo eu atribuir somente ao Watson e Crick o desenvolvimento da biologia molecular no mundo. Então, como que a gente pode descobrir a questão do material genético? Antes do Watson e Crick desvendar a estrutura da dupla fita de DNA, lá em 1868, né, Friedrich Nietzsche, ele estudando material raspado de ferida de pulsos, né, ele extraiu do núcleo de leucócitos das células de defesa um material que ele acreditava ser proteína e queria fazer estudos sobre a origem de algumas funções celulares. Só que ele notou que nesse material presente no núcleo da célula não continha peptídeos, né? Não continham proteínas. Ele encontrou uma matéria orgânica rica em fósforo, né? Composto de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, certo? E que possuía um alto peso molecular, muito diferente do que todos haviam estudado até então, né? Ele denominou essa substância que ele encontrou dentro do núcleo de nucleína, né? Porque no início, né, dos primórdios das pesquisas, eles atribuíam todas as funções celulares a proteínas. Tudo que a célula realizava era decorrente de uma função proteica. Tá? Eles não tinham conhecimento sobre o material genético, não tinham conhecimento do conteúdo que existia dentro do núcleo. E poucos anos adiante, né, o pesquisador Philips Levine, ele viu que essa
essa nucleína era composta por moléculas de açúcar, de uma base nitrogenada e um grupamento fosfato, né? E viu que eram 4 bases nitrogenadas diferentes e desenvolveu a teoria do tetranucleotídeo. Nesse meio tempo aqui, eles não queriam muito saber o que se tratava a estrutura da nucleína, não fazia muito interesse. Nesse período aqui, de 1800 a 1900, eles priorizavam entender, desvendar a função dos componentes para descobrir o que fazia a questão de hereditariedade que estava sendo proposta por Gregor Mendel. Todo mundo já ouviu falar de Mendel, das leis de Mendel, de hereditariedade, que ele ficou lá observando o cruzamento de ervilhas, livres, urosas, amarelas, verdes. Só que eles sabiam que tinha uma questão de transmissão de características, né, fenotípicas, né, características do aspecto externo dessas plantas. Eles queriam saber de onde vinha essa função. E eles atribuíam tudo isso à proteína. Então, muito que se estudava era sobre proteínas. Então, ficou muito tempo a nucleína desacreditada, ficou sem ser estudada, até que Frederick Griffith, tá, um microbiologista, fez um experimento que comprovou a existência de um princípio transformante em linhagens bacterianas, né? Então, sabia que o Mendel provou, né, por A mais B, fazendo cruzamento das plantas, que havia uma transferência de material de características, né, fenotípicas entre as plantas, e Griffith comprovou que existia um componente celular dentro da célula que transmitia as características de uma linhagem para outra. Esse experimento aqui ele não quis provar isso, né? Na verdade ele até se surpreendeu com os resultados, mas ele conseguiu identificar um princípio transformante. Eles não sabiam o que era, né? Eles não sabiam falar que era a característica da nucleína que conferia essa propriedade. Eles pensavam ainda ser alguma coisa de proteína. Até porque, se nós pensarmos em características proteicas, né, nós temos 22 tipos de aminoácidos diferentes. E na nucleína, lá por Phoebus Levine, ele encontrou 4 nucleotídeos diferentes, 4 bases nitrogenadas diferentes. Então eles pensavam, como que somente 4, né, componentes diferentes poderia ser o princípio transformante? Eles achavam ainda que a questão era a proteína, porque tinham 22 aminoácidos e a variação entre esses 22 aminoácidos seria muito mais compatível com a grande diversidade de plantas e organismos vivos presentes na Terra. Um tempo mais adiante, né, esse grupo de pesquisadores comprovou que o princípio transformante era o DNA. Então, a partir desse momento, a partir de 1944, foi comprovado que o que transmitia as características genéticas, as características fenotípicas entre os organismos, né, vivos, era a nucleína, certo? Eles usaram componentes que degradavam proteína e outros componentes que degradavam ácidos nucleicos, né, a nucleína, e viu que quando ele utilizava o componente que degradava a proteína, as bactérias lá testadas por Griffith continuam a sofrer alterações. E quando ele utilizou componentes que degradavam o material genético, a nucleína, ao invés da proteína, não ocorria essa transformação dessas linhagens de bactérias. Então eles comprovaram que o princípio transformante existente nos organismos vivos era relacionado ao DNA. E isso foi uma grande surpresa, porque a gente se pensava que tudo era proteína por causa da grande variabilidade de proteínas existentes em organismos vivos, pelo grande número de aminoácidos, né, 22 aminoácidos, contra 4 tipos de componentes moleculares lá presentes no núcleo. Isso foi uma surpresa para eles, mas a partir desse experimento, né, se deu um outro valor a esse componente do núcleo de nucleína, que era o DNA. A partir de então, os olhos dos pesquisadores se voltaram também para a molécula de DNA. Tudo bem, gente? Falando muito rápido? Tudo bem. Obrigado, gente. Eu não estou vendo o chat, eu fui desorientado. Continuando, né? Depois que se descobriu o material genético, né, a nucleína, foi desvendando
começou os processos, né, as pesquisas desvendando essa molécula de DNA. Tá? Estou não sendo os principais fatos, né? Tem mais coisas aqui, mas esses são os principais. Tá? Então, logo depois, em 49, Chargaff comprovou que a proporção entre purinas e pirimidinas era sempre 1:1. Lembrando que purina, todo mundo já viu lá aquelas letrinhas C, A, T, T, G, A, né? Então, as purinas são C e T, certo? Citosina e timina, e pirimidinas, adeninas e guaninas. E essa proporção era 1:1, certo? Hoje nós sabemos que uma citosina se liga à guanina e a guanina à timina. E foi graças a esse experimento em 1949. Mais adiante, Rosalind Franklin, ela fez em 1953 a primeira foto do material genético presente no núcleo, certo? E ela fez essa foto, que está aqui destacada, através de raios-x do DNA, certo? E revelou essa imagem que intrigou os cientistas, principalmente o Watson e Crick, que assistiram à palestra de Rosalind Franklin, né? E começou a pensar na estrutura que poderia ter esse material genético, essa nucleína, né, o DNA, que agora já sabe que é o DNA, e como que ele seria responsável por transmitir a informação genética. Aí, no mesmo ano, lá em 1953, eles elucidaram a estrutura da molécula de DNA, que seria a dupla fita de DNA composta pelos nucleotídeos, né, as nossas bases nitrogenadas que compõem o material genético. E por esse efeito aqui, eles revolucionaram os estudos de biologia molecular, ganharam o prêmio Nobel por isso, e um leque de possibilidades científicas se abriu. Tá? Mas então, até então, o estudo de Watson e Crick não teve tanta repercussão, porque ele desvendou a estrutura do DNA, mas eles não sabiam o que esse material genético era capaz de fazer. Mas alguns anos adiante, lá em 1957, alguns estudos comprovaram, né, que o DNA ele tem uma capacidade de autorreplicação. O que seria uma autorreplicação? Esses estudos comprovaram que o DNA conseguia realizar várias cópias dessa mesma sequência. Então, quando uma célula se divide, ele replica seu material genético. E ele faz isso independente da célula. Ele começa a dividir para depois dividir a célula. Aí, a estrutura de Watson e Crick começou a fazer sentido. Como que essa molécula dupla fita antiparalela, né? Esses termos de biologia molecular que vocês vão estar vendo durante o curso de vocês, né? Ou se vocês já estão estudando essa parte de genética e biologia molecular, já é um termo familiar. Aí começaram a pensar como que se ele se autorreplica, então faz todo sentido a fita de DNA ser uma dupla fita antiparalela. Porque se ele vai se duplicar, obviamente que você precisa ter um molde, senão você copia a sequência errada. Mas a questão de ter uma dupla fita faz todo sentido nesse sentido. Mas isso é assunto para outra palestra, outro tema da biologia molecular. Então, pensando aqui sobre biologia molecular, antes ainda de chegar na questão da parte de pesquisa, o que nós temos? Até então já foi desvendado a nossa estrutura do material genético, a estrutura do DNA. E essa estrutura, sabemos que são compostos por 4 nucleotídeos, certo? Citosina, guanina, adenina e uracila, aqui no caso do RNA, mas no caso do DNA é uma timina, certo? E que é composto por uma dupla fita que se ligam através de pontos de hidrogênio e tem sentidos antiparalelos. Então aqui é 5 linhas, aqui é 3 linhas. E de outra fita complementar, 5 linhas e 3 linhas. Isso em decorrente da estrutura do nucleotídeo, da posição do carbono, certo? E com a elucidação da estrutura do material genético, do DNA, começou o início lá nos primórdios da tecnologia do DNA recombinante. Acredito que ser um termo também um pouco familiar para vocês, tá? Então, o que seria a tecnologia do DNA recombinante? De uma maneira bem simples de dizer, é um conjunto de técnicas que permitiram uma análise mais detalhada e minuciosa do DNA. O desenvolvimento de técnicas específicas para análise do DNA permitiu elucidar outras questões ainda obscuras
relação ao material genético. E tudo isso é muito recente. Se pensarmos que tudo isso aconteceu 50, 60, 70 anos atrás, é muito recente. Partimos do zero, de não saber absolutamente nada, até o ponto de estarmos fazendo terapias gênicas, manipulando o material genético. Se você pensar isso, toda essa informação nesse espaço de tempo, foi muito, muito, muito rápido. Tá? E só para citar algumas técnicas importantes relacionadas à tecnologia de DNA recombinante, nós temos os sequenciamentos do DNA, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre técnica, né, protocolos, tá? Mas saber que a sequenciamento de DNA é uma técnica que permite identificar a ordem correta dos nucleotídeos lá no genoma. A sequência dos nucleotídeos da molécula de DNA visando sempre conhecer a informação genética contida nessa estrutura. Saber qual é a sequência dos nucleotídeos faz toda a diferença para você trabalhar com essas técnicas de DNA recombinante. A reação em cadeia da polimerase. Todo mundo com certeza está cansado de ouvir falar sobre isso. O sequenciamento também, né? Mas muito mais a reação em cadeia da polimerase, a nossa famosa PCR. O que se faz com PCR hoje em dia? O que se tanto fala em PCR hoje em dia? O nosso querido diagnóstico do Covidão aí, né? Esse vírusinho xarope aí que veio para atrapalhar a vida de todo mundo. Então, o que é a técnica de PCR? É uma técnica utilizada para produzir milhares de cópias de uma região específica do DNA. No sequenciamento, nós podemos estar fazendo a sequência correta, verificar a sequência correta de um genoma inteiro. Quando eu falo genoma inteiro, eu entendo que é toda a sequência do DNA de um organismo vivo, genoma humano, genoma bacteriano, é todo o material genético. Já o PCR, você faz o quê? Você seleciona uma região específica que você vai amplificar milhares e milhares de cópias. E dessa forma é feito o diagnóstico aí por biologia molecular, principalmente por reação em cadeia da polimerase, PCR, tá? Se estão cansados de ouvir falar sobre isso, eu também, né? Infelizmente, estamos aí à mercê disso aí. E uma outra técnica bastante conhecida, né, bastante divulgada pelos meios de comunicação, é a clonagem gênica, tá? Tem a clonagem que foi feita lá da ovelha Dolly, né? Uma técnica diferente da clonagem gênica. A clonagem gênica você vai clonar um fragmento específico de DNA. Tá? Você pode pegar um único gene e colocar um vetor de clonagem, tá? São termos de biologia molecular que vocês vão estar estudando, ou se já não estão estudando, já estão bem familiarizados. Tá? Então a clonagem gênica ou a clonagem molecular se refere a um conjunto de métodos experimentais de biologia molecular que são usados para montar moléculas de DNA recombinante. Por que eu falei dessas três técnicas para a gente? Porque essas três técnicas trabalham em parceria, tá? Você pode sequenciar material genético para saber uma sequência de um gene específico. A partir dessa sequência, você pode fazer uma reação em cadeia de PCR para identificar mutações, né, trocas na sequência do material genético, diagnosticando doenças, certo? Ou identificando vírus, né, no caso da Covid, certo? E a clonagem gênica, que você pode, a partir da sequência do DNA, amplificar uma região por PCR, inserir um vetor e produzir, por exemplo, uma vacina. Não é tão simples assim, mas dessa forma você consegue fazer o quê? Produzir o vírus atenuado, né, como eles comentam bastante na vacina, né, a Coronavac, ou a questão da proteína, que não é o vírus atenuado, que é uma proteína antigênica, né, uma proteína que induz resposta imune específica lá da cápsula viral, certo? Então essas três técnicas são muito utilizadas em pesquisas de biologia molecular e estão muito em alta nos últimos 7, 8 meses aí, pelo menos, certo? A partir dessas técnicas recombinante, a gente pode dar início a uma outra etapa da biologia molecular. Nós falamos da função do material genético, falamos da organização do material genético e da função do material genético. A partir do momento que nós
dominamos a tecnologia do DNA recombinante, dominamos a forma como a gente manipula o material genético, a gente consegue elucidar, né? A gente consegue descrever como que é a organização desse genoma. E aí então entra uma enorme força-tarefa de pesquisa chamada Projeto Genoma Humano. Então, o projeto que sequenciou, olha lá, sequenciamento, né, do genoma humano, sequenciamento de todo o material genético presente no núcleo de cada célula de um organismo, de um ser humano vivo, certo? E esse projeto Genoma, né, ele foi iniciado formalmente, né, então desde o descobrimento das técnicas de sequenciamento PCR, já se falava em projetos de genoma humano, mas oficialmente ele começou em 1990, tá? Foi coordenado por um departamento de pesquisa norte-americano e ele contava com milhares de participantes. Inclusive no Brasil tínhamos alguns grupos de pesquisa na época que participou do projeto Genoma Humano, tá? E o projeto originalmente foi planejado para ser finalizado em 15 anos, né? Ele foi antecipado porque conforme foram se passando os anos, as tecnologias foram se aprimorando e conseguiu encurtar um pouquinho esse tempo aí, tá? E qual que era o objetivo principal do projeto Genoma? Desvendar a organização do DNA. Lembra, lá em 1953, desvendaram a estrutura do DNA. Do que ele era composto? Depois de 30 anos, 40 anos, né? Começaram os primeiros rascunhos sobre a organização do material genético. Como que aquele monte de letrinhas, aquelas bases nitrogenadas, nossos nucleotídeos estavam dispostos no genoma humano. E dessa forma, se esperava uma revolução na genética mundial. Então a meta do projeto Genoma era bem ambiciosa. Aqui foi o desenvolvimento detalhado do mapa físico, né, e genético do genoma humano, determinando a sequência completa dos nucleotídeos do nosso DNA. Quando eu falo genoma, vocês podem entender também, que todo mundo já viu em algum momento na vida, aquele desenhozinho de um cromossomo, certo? Se não viu assim, provavelmente viu dessa forma. Só que aqui é só quando está em divisão em alta compactação. Então, o que seria o mapa físico? É saber que nesse pedacinho do cromossomo tem o gene Y. Que nessa sequência inteira, dessa perninha aqui, desse braço longo do cromossomo, tem o gene Y2. Nomes aleatórios, tá, gente? Isso seria o mapeamento físico do material genético. E a sequência é todo ele desenrolado com os nossos nucleotídeos. E dessa forma você consegue trabalhar com, você poderia, né, no caso, trabalhar com qualquer gene humano. Qualquer coisa. Quero trabalhar com um gene de uma enzima que estimula a saciedade alimentar. Você tem um gene, uma sequência de uma enzima que vai dar saciedade. Então se esperava que esse projeto Genoma responderiam todas essas perguntas que os pesquisadores teve. Na realidade, desvendou muita coisa importante para nós. E eu vou enumerar aqui as principais, tá? Então, a organização descoberta pelo projeto Genoma foi, em relação ao genoma, a todo o material genético, né, ele previu o quê? Determinar a sequência do genoma humano, toda a sequência. E o que se obteve do projeto Genoma? Pôde-se concluir que o genoma humano apresenta 3 bilhões e 200 milhões de nucleotídeos nas nossas bases nitrogenadas. Lembra lá que os pesquisadores descobriram os 4 primeiro, que é composto por 4? Então esses 4 se duplicavam até 3 bilhões e 200 milhões de vezes dentro do genoma humano. Um fato surpreendente que ninguém esperava, que a sequência do genoma humano é 99,9% exatamente a mesma em todos os indivíduos. Então, o meu genoma é somente 0,1% diferente do genoma de qualquer um de vocês aí, tá? Isso inclui entre eu e algum aluno e entre eu e alguma aluna, independente do sexo.
a variação parece ser extremamente pequena, dada a diferença entre eu e algum de vocês, ou entre um homem e uma mulher, certo? Isso foi um fato surpreendente. Outra questão também que eles descobriram em relação à organização do genoma é que apenas 2% do genoma total dos 3 bilhões e milhões de nucleotídeos, só 2%, que equivale a algum número aí, porque eu sou péssimo em matemática, certo? Somente 2% do genoma codifica, né, instruções, ou tem a receitinha lá, né, como a gente costuma ouvir, para a formação de proteínas, tá? Que vão codificar proteínas, vão produzir proteínas. Então, dos 3 bilhões, somente 2% vão efetivamente virar proteínas. Para minha nossa, tudo isso de DNA e só 2% que serve para proteína, o que esse resto faz? O que esse outros nucleotídeos presentes no genoma humano faz? Qual que é a função? Por muitos anos foi chamado de lixo genético, erradamente, né? As pesquisas foram avançando e já se sabe a função da maioria desse material genético que, teoricamente, não tinha função, não sintetizava proteína. E 50% são sequências repetidas. Nossa, além de só 2% do genoma ser codificante de proteínas, apenas 50% deles, do genoma total, são sequências repetidas, né? Quando vocês forem estudar a arte de sequência repetida, vocês vão ver microsatélites, ou sequências repetidas em tandem, tá? Que são sequências de nucleotídeos repetidas ao longo do DNA, e que já se sabe que eles estão relacionados à estrutura física, né, do material genético, formação dos cromossomos, né, do alinhamento dos cromossomos na duplicação. Então, tem inúmeras funções, não é lixo, tá? E em relação especificamente ao gene, o que o projeto Genoma esperava? Ele esperava identificar todos os genes humanos, todos. Só que ao final do sequenciamento do projeto Genoma, apenas 50%, até que é um número bem razoável, né? 50% dos genes descobertos sabiam a função. Eles sabiam qual era o gene, por exemplo, que sintetizava uma hemoglobina, sabia qual era o gene que sintetizava uma colinesterase, uma enzima do sistema nervoso. Apenas 50% desses genes. E desses 50%, já era possível fazer algumas associações com patologias e com algumas alterações genéticas presentes em alguns indivíduos, certo? Descobriu também que esses genes possuíam um tamanho médio de 3.000 bases, tá? Quando eu falo 3.000 bases, entendam também 3.000 nucleotídeos, tá? As bases nitrogenadas. Mas esse tamanho era muito, muito variável, tá? Em média tinha 3.000 nucleotídeos, mas foi identificado genes com mais de 2 milhões de nucleotídeos, tá? Mas em média 3.000, então tinha uma grande variabilidade, não tinha um padrão específico estabelecido, então todos os genes não eram iguais, igualmente organizados, apresentavam grandes diferenças entre eles. Que a sequência desses genes específicas foram associadas a numerosas doenças, né, e disfunções, então levava a doenças ou a um mau funcionamento de alguma proteína, tá? E que milhares e milhares de locais presentes no genoma e dentro de genes, tá, possuíam apenas um único nucleotídeo alterado. Então, uma única base alterada poderia ocasionar algum problema, tá? Quando eu falar em genoma, vocês entendem que é toda a sequência do material genético, e os genes, né, são sequências que estão presentes dentro do genoma, que são responsáveis pela síntese ou produção de proteínas. Então, se aqui é um livro, vamos pensar assim, o gene é o que está escrito dentro dele. Ou melhor, vamos fazer uma analogia mais simples. Se o genoma for um livro de receitas, os genes são as receitas. Tá? É ele que vai dizer o que vai ser feito, o que vai ser produzido. Só que com base em todas essas informações que o projeto Genoma revelou,
muitas outras interrogações, milhares, muito mais interrogações, muito mais dúvidas gerou do que elucidou, tá? Ficou muito claro, né, que o genoma tem uma organização muito peculiar e a variação é muito pequena. E como que essa variação pequena, esse pequeno número de genes ou de bases nucleotídeos poderiam garantir a grande variabilidade, né, de organismos vivos ou de características físicas desses organismos. Então, o projeto Genoma deu mais interrogações na cabeça dos cientistas do que elucidou. Ajudou e muito, mas surgiram tantas outras dúvidas. Aqui tem uma chavezinha muito interessante, né? Que quem compreendeu um pouco a questão do livro de receita com as receitas dentro vai entender um pouquinho a charge, né? Tá lá, todo criador, né? Um anjinho virou. Para que um genoma tão grande, senhor? É para despistar. O segredo mesmo é o barro, tá? Então, qual que seria essa analogia? O biomédico dá risada quando eu li essa sage. O que acontece? O segredo aqui está nas características da formação proteica, tá? A informação está no DNA? Está no DNA. Mas como ele é utilizado para a formação da proteína, né? Aqui do barrinho, que é o principal componente aqui, tá? Então, o projeto Genoma, né, a sequência do genoma humano, constitui uma magnífica, né, uma enorme quantidade de fontes de informação biológica, né, que serve de base para muitas e muitas pesquisas de diferentes áreas, tá? E uma descoberta, né, dessa grande diversidade, né, de aplicações que o projeto de Genoma, o sequenciamento do genoma humano, propiciou para a gente, né, para os pesquisadores. Essa que agora, né, até em referência à nossa charge, o maior desafio que os pesquisadores vão ter, né, estão tendo, é começar a compreender como que esses genes, como que essas interações entre genes, proteínas e muitas outras moléculas, né, que são produzidas dentro do organismo, trabalham juntos, né, para criar um organismo vivo, né? Como que um ser humano consegue estar aqui vivo, né? Como que os organismos, não só o ser humano, qualquer organismo vivo, né? Qual que é a interação proteica, genômica, né? E dessas moléculas formam o organismo vivo. E né, no decorrer do tempo, quando essas interações proteicas e genéticas, né? No estilo, do modo de fazer medicina, ou poderem propiciar saúde ou melhorias, né, do ser humano aqui na Terra. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Obrigado. Sim. Obrigado, gente. Então, até então, nós desvendamos a estrutura do material genético, sabemos como ele é organizada, mas a função agora é que se busca. Com a análise do genoma, começa a busca por informações sobre a função e associação entre a proteína e o DNA. Tá? Já se sabe que algumas proteínas são produzidas para ativar algumas regiões específicas do gene e que algumas regiões do genes então fica esse joguinho entre proteína e material genético, e isso é o que vai mover a pesquisa na área de biologia molecular até então, caracterizar funções de controle de expressão de genes. Quando eu falo expressão de genes, os genes estão lá no genoma e alguma coisa controla ou inibe a produção de proteínas por esse gene, certo? Até então, para descobrir estrutura, organização e trabalhar com função de genes, não foi um único tipo de profissional que se baseou nisso. Foi um grupo de profissionais que compunham químicos, bioquímicos, biomédicos, médicos, farmacêuticos, enfim, uma grande variedade de profissionais relacionados à área de saúde que trabalham com biologia molecular. Não é uma área, uma disciplina, né, uma área da biologia que é restrita a profissionais
como mencionei anteriormente. Tá? É uma área, uma interdisciplinaridade muito grande. Então, com conhecimento dessas informações sobre material genético, a gente vai falar um pouquinho sobre a interdisciplinaridade da biologia molecular. Tá? Então, tem um organograma aqui. Né? Então, a ciência mãe, biologia, engloba biologia celular, bioquímica, genética, e o conjunto de todas elas tem a biologia molecular. Então, quem trabalha com biologia molecular tem que saber de biologia celular? Tem que saber. Tem que saber de bioquímica? Tem que saber. E poder genética? Com certeza, certo? E através do conhecimento nessas outras áreas, você faz a ponte, a ligação entre a biologia molecular e essas outras áreas. Então, definiçãozinha, um conceitozinho aqui, biologia celular. Parte da biologia que se dedica ao estudo de células e as suas estruturas. Se você pensar que uma célula se dividir, o material genético dela tem que se dividir para ela poder exercer as funções dela, então você tem a relação da biologia molecular a trabalhar com biologia celular. Então, o profissional que estuda, que trabalha com biologia celular e quer estudar alguma proteína, alguma enzima específica do funcionamento ou estrutural da célula, ele tem que entender e pode utilizar a biologia molecular. Proteínas presentes nas membranas, aqueles receptores, né, são proteínas que vieram através de um código genético. A parte bioquímica, parte da biologia que estuda as reações químicas e biológicas dos organismos vivos. Então, as reações químicas, a grande maioria delas são realizadas por proteínas, tá? Essas proteínas com funções enzimáticas e catalíticas são a base de estudo. E alterações genéticas que alteram esses componentes químicos, essas proteínas enzimáticas, alteram a função biológica de um organismo. Então, quem trabalha com bioquímica pode utilizar a biologia molecular para desenvolver pesquisa? Sim, pode. Genética, então, eu não vou nem discutir parte da biologia responsável pelo estudo da hereditariedade, né, a transmissão das características de pai para filho ao longo das gerações. Como isso é transmitido? Por que algum gene é transmitido, outro não? Por que você tem uma característica parecida com o do seu pai e não com a da sua mãe? Por que você herdou um olho azul do seu avô, mas seus pais não herdaram? Tudo isso é característica genética e estão diretamente relacionadas com a biologia molecular. Então, o DNA está na base de quase todos os aspectos da saúde humana. Todos os aspectos do funcionamento, da função da célula humana. Tanto no estado saudável, né, do funcionamento normal das células, dos indivíduos, como no caso de doenças que têm uma origem genética, né, e de disfunções, tá? Ou disfunção celular, ou disfunção bioquímica, ou disfunção genética. Tudo isso estão com uma forte base lá do DNA, uma forte base molecular. É a obtenção de um quadro detalhado de como esses genes e essas outras estruturas ou sequências de DNA trabalham juntos e se interagem, né, junto com fatores ambientais, vão proporcionar uma descoberta das vias envolvidas nesses processos normais e nos processos patológicos. Tá? Lembrando, isso é um fato muito importante de se salientar em relação a pesquisas genéticas, né, pesquisas de biologia molecular, é que nem sempre uma alteração molecular de um gene mas também é muito importante o fator ambiental, o fator externo que é exercido no indivíduo para desenvolver algum tipo de doença. Não se fala aí, né, em câncer, né? Câncer é uma doença maravilhosa, infelizmente, para se estudar em biologia molecular. O ser humano é péssimo, né? Uma doença terrível, mas para o mecanismo molecular, para se estudar a biologia molecular, é fantástico. É uma doença puramente molecular. Então, mutações que ocorrem em determinados genes, né, podem resultar em proteínas alteradas que levam a uma maior predisposição ao desenvolvimento de doenças. Tá? Só que sem o fator ambiental, você não pode caracterizar que 100% que você tem a mutação, você pode ter uma doença. Mas o que seriam esses fatores ambientais? Todo mundo fala lá no verãozão, todo mundo vai pra praia, o que as pessoas
ficam martelando na cabeça da gente. Evite o sol das 10 às 3 da tarde, protetor solar, porque os raios ultravioletas são extremamente danosos ao DNA e eles atravessam a pele, chegam ao núcleo e podem gerar lesões do DNA e eventualmente levar a uma alteração genética que resulta em um câncer de pele, por exemplo. Tá? Aí você pode ter uma mutação, que é uma predisposição, mas o fator externo, se você não tiver um excesso de banho de sol de luz ultravioleta, você nunca desenvolveria um câncer de pele. Certo? Esses conhecimentos vão ter um profundo impacto no modo como as doenças vão ser diagnosticadas, né, tratadas, prevenidas, né, vão trazer mudanças revolucionárias na prática clínica, na saúde. Tudo isso, as pesquisas relacionadas à biologia molecular estão mostrando para a gente, tá? Então, tudo é muito novo em biologia molecular, tudo é muito rápido em biologia molecular. E essa grande interdisciplinaridade, né, e a biologia molecular como um grande foco, um grande campo de pesquisa atualmente, reflete diretamente no número de publicações que a biologia molecular confere ao mundo. Separando aqui Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, né, no período de 1996 a 2019, eu peguei esse artigo desse site aqui, né, é um fator de medição de publicações por citações, é uma JCR, quem quiser dar uma pesquisadinha lá depois, tá? Então, os maiores países que publicaram artigos somente na área da biologia molecular, na bioquímica e genética, dá mais de 3 milhões de publicações, somente esses 3 países aí no decorrer desses anos. E o Brasil tem ali mais de quase 110 mil publicações no período somente relacionados à biologia molecular, tá? Sem contar sub-áreas e sem contar outras áreas, porque aqui são só pesquisas relacionadas à bioquímica, genética e biologia molecular. Não estão contabilizados, por exemplo, algum artigo da área médica que estudou uma mutação que levou a uma doença, ou uma área de oncologia, algumas mutações caracterizadas para alguns tipos de cânceres, certo? Que utilizam com certeza absoluta algum teste molecular. Isso não foi contabilizado aqui. Então você vê que a publicação, o campo de atuação, a pesquisa da biologia molecular é muito ampla, tá? Ela representa hoje uma das áreas de maior potencial para a realização de pesquisas na área médica. Infelizmente, né, são equipamentos um pouco caros, né? O material normalmente de consumo é importado, então ele é atrelado ao dólar ou ao euro, né? Então nós temos uma certa limitação de acesso a estrutura molecular para trabalho. Mas como a tecnologia vão evoluindo, né? O preço vai barateando também. Hoje aqui em Marília nós podemos contar com pelo menos 5 ou 6 laboratórios que realizam biologia molecular. Só que todos eles, praticamente todos em instituições de ensino, tá? Nós atualmente temos ao menos 3 ou 4 laboratórios com potencial de realização de pesquisa em biologia molecular, né? 2 deles é o qual eu faço parte, né, do grupo, e as dificuldades para desenvolver, temos a estrutura, mas agora a dificuldade é financiamento, né, verbas de pesquisa, prazo para entrega do material, né, e falta do material. Lembra que o mundo inteiro está realizando PCR, né, técnicas de biologia molecular para diagnóstico do nosso querido Covid-19. Então, é óbvio que estão priorizando diagnóstico, eu não vou nem reclamar sobre isso, a gente não gostaria de ficar sem trabalhar, mas, pesquisar, na verdade, mas a gente entende que isso é um momento que esperamos que passe em breve, ok? Sabendo que há esse grande volume, né, de material publicado na área de biologia molecular, eu vou estar passando para vocês agora algumas, né, das áreas de atuação da biologia molecular. Por que algumas? Porque
é muito difícil falar todas as áreas da biologia molecular. Eu peguei as mais interessantes, né, relacionadas ao simpósio aqui, né, pensando em alunos de curso de medicina, né, principalmente. Então, eu peguei alguns aqui mais relacionados, mais interessantes que a gente está discutindo aqui. Então, a atuação, conforme eu falei nos slides anteriores, né, vocês perceberam que o leque de campo de atuação para a biologia molecular é muito grande. Então, por isso que eu selecionei somente alguns aqui para a gente estar discutindo, né, que são também os mais interessantes, que vai estar no dia a dia do profissional formado na área de saúde, tá? Então, uma área de atuação, a área de testes genéticos, né? Eu coloquei testes genéticos porque eu não quero limitar os testes genéticos a diagnósticos moleculares, tá? Testes moleculares visando somente o diagnóstico de uma patologia, que não é somente para isso. Tá? Então, testes moleculares podem ser usados para diagnosticar doenças, né? Principal ponto, mesmo em indivíduos assintomáticos. Então, é o que eu comentei com vocês. O indivíduo tem uma alteração genética, mas ele não está desenvolvendo a doença ainda, não está manifestando. Um fator externo pode vir a desencadear essa sintomatologia. Fornecer informações para o prognóstico de doença. O que seria um prognóstico? É saber se a doença está em evolução ou se a doença tem uma evolução boa, certo? Ela não vai evoluir a óbito, por exemplo, tá? E pode se predizer o risco, né, futuro de doenças em indivíduos sadios e seus descendentes, tá? Isso aqui está muito em alta hoje em dia, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né, de baterias de exames genéticos que identificam diversos marcadores moleculares para doenças específicas. Isso aqui está se falando muito. A gente vai dar um pouquinho mais de ênfase aqui depois, tá? Então, você tem o diagnóstico, né, um teste molecular, que vai te revelar se você vai ter uma evolução para cura ou uma doença mais branda, tá? E dizer se você tem riscos futuros de desenvolver tal doença, né? Aquele exemplo que eu dei. Você tem uma mutação, né, que através de pesquisas, né, indicam que você tem 30%, 40% ou 10% mais riscos de desenvolver uma doença do que quem não tem. Mas você vai desenvolver? Talvez. Seus filhos vão ter essa mesma característica hereditária de uma doença, de um gene. Tá? Quando a gente fala em características hereditárias, nós vamos deixar lá para um outro dia, né, uma outra oportunidade, que vai estar abordando especificamente mais a questão de genética e herança dominante, excessiva, esses assuntos que são abordados na disciplina. Né? Diversos testes já foram desenvolvidos para detectar mutações. Tá? Você tem desde a detecção de um único nucleotídeo alterado, como um fragmento enorme do cromossomo que pode ser retirado de uma célula. Tá? Inclusive, as mais complexas doenças como câncer de mama e ovário já tem vários marcadores, tá? Que indicam já para uma mulher que ela tem um maior risco de desenvolver câncer de mama, ou de ovário, ou de colo. Tá? Mas embora esses testes, né, tenham grande valor, né, preditivo para nós, eles apresentam algumas limitações, né, que são usados para fazer estimativas de risco em indivíduos, né, pré-sintomáticos que não desenvolveram, né, ou com uma história familiar da doença. É exatamente isso que eu comentei com vocês. Você tem uma mutação, mas você pode não desenvolver doença. Saiba que a taxa de mutação do organismo é enorme, tá? Então, eu tenho mutação, vocês também têm mutação, né? E os seus amigos também vão ter mutações. Isso é fato, tá? Isso é fato. Tudo bem? Então, em relação a testes genéticos, né? O que tem mais de limitação aqui? Vamos pensar. Ele não analisa também todas as variações possíveis para uma doença. Por exemplo, você não pode associar uma única mutação em um único gene ao desenvolvimento de uma doença grave, por exemplo, como um câncer de mama. E existem outros genes que trabalham relacionados, lembra que eu falei, a interação entre gene e proteínas, né? A formação do indivíduo vivo. Então, um único gene não pode ser o responsável pelo desenvolvimento de um câncer de mama.
E a maioria desses testes só limita isso. Então ele fala, você tem mutação do gene X e esse gene tem uma maior disposição a desenvolver câncer de mama. Como que eles calcularam isso? Pegaram os pacientes com câncer de mama e analisaram a frequência, né, a incidência dessa mutação nesses pacientes. E viram que esses pacientes, em 30% deles, por exemplo, tinham a mutação. Isso não quer dizer nada, certo? Então, a identificação dessas mutações também leva, né, a uma certa ética, né, um problema ético aí, porque você mostra para o paciente que ele pode ter uma doença, só que você fala que ele não tem como tratar, tá? Não tem como ir lá e trocar o material genético, trocar a mutação para tratar esse paciente. Olha o problema que você vai estar gerando com esse indivíduo. Conhecimento sobre o risco potencial de doenças pode produzir impactos emocionais e psicológicos. Né? O paciente pode ficar atormentado aí, sabendo que tem uma mutação que pode dar câncer. Ai, não vou sair no sol mais. Tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e são fatores que existe um código de ética para certos tipos de mutações que nem são mostrados para o paciente. Né? Então, isso é questão de ética. Aqui tem alguns tipos de doenças, né, de síndromes, né, que levam a diversas alterações do paciente, tá? Retinoblastoma familiar, polipose adenomatosa, são tudo alterações que levam a câncer, tá? São todas doenças causadas por câncer. Eu vou focar aqui no câncer de mama e de ovário, que são mutações presentes em 2 genes, tá? O BRCA1 e o BRCA2, tá? E por que esses são testes preditivos, né, de doenças genéticas? Porque a presença dele não quer dizer que você vai ter a doença. Você tem que pensar, eu vou ter a doença, essa doença está na minha família, eu vou ter essa doença? Quem na minha família, se não está na minha família, eu vou ter essa doença? Por causa dessa mutação? Né? Eu vou transmitir meu filho? Então, todos esses questionamentos devem ser levados em consideração no momento que você pensa em fazer um teste genético, né? Qual é a finalidade? Existem testes de ancestralidade, isso é interessante, mas também é para saber a origem da sua espécie, de onde você tem mais similaridade com caucasianos, latinos, né, africanos. Isso é interessante, mas também não diz muito respeito à relação ao indivíduo, né? É bem bacana, mas em relação a doenças não tem muito preditivo. Já esses genes têm alguma relação sim, tá? Mas não quer dizer que eles vão estar presentes. Lembrando que mutações todo mundo tem, tá? Todo mundo resulta em mutações. E por que eu grifei no caso aqui do câncer de mama e de ovário? Porque teve um caso muito famoso, né? De uma atriz, né? Não sei se vocês conhecem, a Angelina Jolie, né? Que todo mundo conheça ou já ouviu falar dela pelo menos. Ela fez um teste preditivo, porque a mãe dela teve câncer de colo de útero, né? Não me recordo agora qual era o câncer que ela tinha, e ela fez esse teste preditivo, né? Para ver essa predisposição genética para câncer de mama, de colo de útero, enfim. E ela fez, e ela foi positiva com a mutação no gene BRCA1, tá? Que elevou o risco dela em aproximadamente 35%, se não me engano, né, o risco dela desenvolver um câncer lá nos ovários. O que ela fez? Ela foi lá e retirou o ovário. Não teve dúvida, tá? Antes de ocorrer, ela tirou. Mas é certeza que isso ia ocorrer? Não. Ela podia passar a vida inteira, né, com essa mutaçãozinha aí que não ia resultar em nada. Tudo ia depender de outros fatores, outras mutações ou fatores externos aí também, ok? E esses testes genéticos, né, comentando um pouquinho do nosso grupo de pesquisa ali da FAMEMA, tá? Além de diagnosticar doenças, né, diagnósticos moleculares de doenças, né, os testes genéticos também podem ser utilizados para as pesquisas científicas, tá? Eu peguei aqui 3 exemplos que nós publicamos recentemente, tá? Então nós fazemos uma correlação, né, da quantidade de uma enzima, né, que atua lá no sistema nervoso, né, com uma mutação, certo? Nós descobrimos que tem uma mutação desse aminoácido, uma histidina 353, uma arginina, certo?
que fez com que a acetilcolinesterase, essa mutação está presente nessa enzima, ela sofresse uma redução de atividade. Com isso, os pacientes chagásicos, né, doença de Chagas, aquela do barbeiro, tá, desenvolviam um maior processo inflamatório. Então, o prognóstico dele seria um pouco pior. Tá? Então, é um exemplo de pesquisa com testes genéticos relacionados não a diagnóstico de doença. Tá? Identificamos, né, no curso sozinho, identificamos uma mutação numa enzima, e essa enzima tem relação com o processo inflamatório em pacientes chagásicos. Tá? Uma outra função para teste genético é o diagnóstico, né, não é de uma doença, mas a presença de parasitas, por exemplo. Né, no caso aqui da Leishmania infantil Chagas, né, parasita do sangue, certo? E foi feito um teste molecular para PCR que identifica a espécie infantil Chagas lá em pacientes com essa patologia. Um outro exemplo também é a identificação de diferentes grupos sanguíneos, né? Os mais comuns são a ABO, que todo mundo conhece, mas nós temos mais de 30 outros grupos sanguíneos diferentes, tá? Que estão associados com a ABO, praticamente, tá? E alguns desses grupos sanguíneos são raros, tá? Então, quando o paciente vai receber uma bolsa de sangue, né, não tem como fazer os testes convencionais e são feitos somente por genotipagem, né? Que é a caracterização do gene de pessoas com a frequência desse grupo sanguíneo chamado Rowley, tá? Então, é a identificação de uma sequência genética que nos prediz, né, que indica que ele tem o grupo sanguíneo Rowley, esse alelo presente lá, ok? Outra atuação também interessante é a farmacogenômica, tá? A farmacogenômica vai relacionar a variações na sequência de DNA e a identificação de subgrupos de pacientes, né, que vão estar respondendo ou não a tratamentos médicos, né? E assim, desenvolver drogas, né, medicamentos que vão ser específicos para cada paciente, né? Tem algumas pesquisas aí que alguns dados estatísticos que mais de 100 mil pessoas morrem por ano, nos apresentar respostas adversas a medicamentos. A pessoa recebe o tratamento, recebe um medicamento de tratamento, mas ela é suscetível a efeitos colaterais e pode vir a óbito, tá? E outras, né, são beneficiadas por esse fármaco. Então você consegue identificar o porquê isso ocorre, né? Então você vai ter o quê? O medicamento para você. Então quando você estiver tomando algum medicamento, os pais de vocês vierem e falam assim, tomou o seu remédio, né? Daqui a uns tempos, essa frase, seu remédio, vai ser fiel, né? O seu remédio é feito para você, porque você fez a caracterização do receptor para esse fármaco, por exemplo, e esse fármaco vai agir perfeitamente em você e não vai ter usos e efeitos colaterais, certo? E outro objetivo que a gente fez no nosso grupo de pesquisa também, né, nós analisamos a resistência a antibióticos, tá? Não estamos desvendando a farmacogenômica clássica, né, que é a análise do receptor de um indivíduo, mas nós analisamos a resistência de cepas de Helicobacter pylori, que é aquela bactéria que fica no estômago, que está relacionada a gastrite e úlcera, a resistência em antibióticos. Então, uma única mutação presente no genoma dessa bactéria confere ela uma resistência aos antibióticos comumente utilizados para combatê-los. Então, tem casos, né, a gente até publicou também um estudo de caso de uma paciente que tinha gastrite recorrente, fazia tratamento recorrente para Helicobacter pylori, que não é um tratamento fácil, tá? É longo, eles são um coquetel de drogas, e ela nunca tratava, né? Pegamos a biópsia dela, fizemos a extração do DNA, identificamos a mutação presente no gene de Helicobacter pylori, certo? Por técnicas de PCR, né? Principalmente, e uma combinação com uma outra técnica chamada RFLP, que não vem ao caso agora. E caracterizamos a mutação presente na cepa dela, e ela alterou a droga que não era utilizada frequentemente para tratamento de Helicobacter pylori, e ela se curou. Então, olha aí a nossa querida biologia molecular,
atuando em farmácia genômica, beneficiando diretamente o paciente, tá? E no caso dessa senhora, outros tantos não estão sofrendo por aí, tá? Então, seria muito interessante estar fazendo com que essa divulgação de tecnologia de biologia molecular fosse amplamente disponível para todos, né? E resolver casos de saúde pública. Uma outra questão também, a terapia gênica, né? Acho bem interessante esse termo, né? Porque até então falamos muito de mutação, de alterações genéticas, falamos que muitos dos testes oferecem diagnóstico molecular indicando uma patologia, uma doença, mas não temos o tratamento para isso. Tá? Então existem milhares, né, de estudos relacionados à terapia gênica. Inclusive, a Anvisa, até esqueci, eu devia ter recortado a reportagem por lado aqui, o Brasil teve a primeira terapia gênica autorizada pela Anvisa. Né? Eu acabei precisando para montar a palestra, acabei vendo essa reportagem, mas não li ela inteira. Mas foi autorizada pela Anvisa. Tá? Então está lá a primeira terapia gênica disponível, já autorizada para uso pela Anvisa. Tá? Então, o que consiste a terapia gênica? É a transferência, né? Enviar o material genético ou manipular os genes com um potencial de tratamento. Então, você tem um gene alterado, você troca essa mutação, você insere um gene novo para fazer uma proteína boa, né? Funcional para esse indivíduo que tem essa mutação, e isso você vai partir para um tratamento ou uma cura de uma doença genética. Tá? Isso parece coisa de ficção científica, né? Parece algo surreal, mas, não sei se vocês acompanharam no noticiário, né? O prêmio Nobel de Química desse ano foram para essas duas pesquisadoras, uma americana e uma francesa, certo? Que aqui está criadoras, mas não é para tanto, tá? Que elas padronizaram a técnica de edição de material genético em vivo, tá? Não é in vitro, tá? Então ela conseguiu, dentro de um organismo, fazer a edição do material genético desse organismo. Lógico que não foi em um ano, tá? Pesquisa, provavelmente foi em bactérias ou em camundongos, tá? Eu não cheguei a ler ainda o trabalho delas, mas o que elas fizeram? Elas adaptaram a técnica chamada CRISPR-Cas9, tá? Ou CRISPR, CRISPR-Cas9. O que essa técnica é? Essa técnica, esse conjunto, essa junção enzimática, ela está presente em bactérias, tá? Ela é um sistema imunológico bem antigo de bactérias, tá? Então nós sabemos que temos bactérias e temos fagos, tá? E esses fagos são conhecidos como vírus de bactérias. E ele tem um materialzinho genético aqui, e ele inseria um material genético dessa bactéria, e a bactéria, dentro do seu genoma, tinha enzimas que atacavam esse material genético em sequências específicas e degradavam esse material genético. Um sistema de defesa bacteriana contra vírus. Só que essas pesquisadoras, essa técnica, elas perceberam que isso poderia ser manipulado para a sequência alvo que você queria. E dessa forma você conseguia editar o genoma de organismos vivos. Isso não foi feito esse ano, elas foram premiadas esse ano. A publicação dessa técnica já tem uns 4, 5 anos, tá? E agora elas ganharam o prêmio Nobel por desenvolver isso, e isso aqui tem grandes possibilidades de estar sendo uma técnica para terapia gênica. É lógico que muitos estudos ainda precisam ser feitos até chegar à cura, né, de uma doença genética em humanos, tá? A cura é essa técnica, mas é possível. Outra forma de fazer terapia gênica também, ao invés dessa técnica que tem o prêmio Nobel, é a utilização de vírus, né? Porque os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, eles não conseguem se multiplicar fora de uma célula. Tá? Se alguém falar para você que o Covid está multiplicando em algum lugar, é mentira, você vai multiplicar dentro de você, se você estiver contaminado, é claro. Então o que acontece?
por manipulação genética, por tecnologia de DNA recombinante, através de técnicas de biologia molecular, você consegue o quê? Inserir dentro de um vírus uma sequência de um gene específico. Lógico, você não vai injetar o Covid na pessoa, mas existem vírus que o efeito em humanos é muito baixo, só que ele consegue inserir material genético no genoma humano. Inclusive, o material genético humano, o genoma humano, é composto por milhares de sequências que são oriundas de vírus, e vírus já conhecidos, que estão inseridos no material genético humano. Isso é incrível, tá? Quem gostar de biologia molecular pode procurar relações de transposons também, tá? Vocês vão ver que muito disso é de origem viral e bacteriana no nosso organismo. E isso aí, durante a evolução da humanidade, foi muito discutido. Citei aí os principais, né, que eu acho mais interessante para a gente, mas outros campos de pesquisa também contemplam a atuação de profissionais que trabalham com biologia molecular, agronegócio, plantas transgênicas, alimentos melhorados, né, resistências a pragas, resistências a geadas, tá? E é lógico que esses alimentos são manipulados geneticamente, então são técnicas de biologia molecular, tá? Quem fala, eu não vou comer transgênico, eu não vou comer transgênico. Infelizmente, tem transgênicos em vários tipos de alimentos industrializados, certo? E, se não fossem os alimentos transgênicos, né, alguns estudos indicam que o mundo estaria passando fome hoje. Tá? Então, a importância da biologia molecular na manutenção da vida na Terra. Olha só que profundo isso, né? Pecuária, né? Manipulação genética de bois, né, para engorda, não só bois, ovinos, né, vacunos, manipulação para ganho de peso, produção de algum componente específico, né, ovo com ômega 3. Você acha que alguém fica injetando ômega 3 no ovo? Né? O frango foi manipulado para produzir um ovo com maior teor de ômega 3, por exemplo. Medicina veterinária, diagnóstico de doenças que não tinham diagnósticos específicos, né? Sexagem de animais, algumas aves, deixando um passarinho bonitinho, que algumas aves não têm como saber o sexo, a não ser por biologia molecular, por análise genética, tá? Ciência forense evolui muito também, né? Quem pensa em ser perito aí um dia, tá? A identificação de tipo de material que foi encontrado na cena do crime, né? Comparação do material genético com o do criminoso ou do suspeito, enfim, muito se aplica em ciência forense. Segurança alimentar, muitos testes agora por biologia molecular estão identificando intolerâncias alimentares em indivíduos que crescem muito, né? Intolerância à lactose, intolerância a sal, até hoje em dia estão sendo relacionados. E isso são técnicas que foram realizadas por biologia molecular ou foram identificadas por técnicas de biologia molecular. Então, olha a grande variabilidade de atuação e pesquisa da biologia molecular. Alguns recortes aqui que eu peguei de reportagens, né? Eu digitei lá no Google, né? Sequenciamento, né? E sequenciamento genético, e vi o que aparecia. Obviamente, né? Os primeiros que apareceram, sequenciamento identifica genomas diferentes nos 2 casos brasileiros de coronavírus. Olha que maravilha, tinham só 2 casos. Não sabia, né? Por que isso é importante? Isso aqui você pode... Essa reportagem identificou que a cepa brasileira tinha muitas da característica da cepa italiana, né? Então, o que isso pode acarretar pra gente? Indica que, provavelmente, foi alguém que foi para a Itália, alguém da Itália e do Brasil que trouxe uma cepa de lá e começou a difundir o Covid no Brasil, tá? A gente pode inferir que se houve o maior número de mortes em idosos ou em jovens na Itália, isso pode acontecer no Brasil, porque são cepas semelhantes. Lógico que tem todos os fatores externos, enfim, vários fatores que podem influenciar, mas são uma das hipóteses, tá? Tem aqui as brasileiras que lideraram o sequenciamento do novo coronavírus, foram 2 pesquisadoras da USP, né, que em 48 horas após a confirmação do primeiro caso brasileiro, sequenciou todo o coronavírus e pôde identificar a origem, né, a semelhança da cepa viral brasileira com a cepa viral italiana, tá? Pesquisadores da USP lançam o primeiro banco de dados genômico de idosos da América Latina. Então, pegaram mais de 1.100 idosos e sequenciaram o genoma. Olha só, antigamente, né, lá em meados dos anos 2000, né, para sequenciar o genoma inteiro, né, se levou aí anos. Né, e hoje, com a tecnologia que avançou, as técnicas de sequenciamento,
foi feito sequenciamento do genoma de mais de 1.100, né, idosos, e formou um banco de dados de idosos da América Latina. O que isso pode ser importante? Quais mutações o genoma sofreu ao decorrer da vida em determinada população, em determinada região, qual tipo de doenças genéticas podem ter desenvolvidas, tá? Então são bancos de dados importantes para o desenvolvimento, promoção de saúde, né, e prevenção de saúde, né, dessa população. Isso aqui é bem interessante. O sequenciamento genético da USP mostra o futuro do ser humano. Essa pesquisa sequenciou diversos genomas humanos, você deve ter visto em reportagens recentemente, que falou que o brasileiro é um ser altamente miscigenado. Ninguém sabia disso, né? E que o brasileiro é o futuro do ser humano, porque a tendência das outras etnias é ter uma maior miscigenação. E nós já somos miscigenados. Olha que maravilha. Então nós estamos o futuro da humanidade, geneticamente. Tá? Então viu que tinha mais de milhões de mutações, tá? No genoma. Mas tem mutação que acometem troca de proteínas, mas tem mutação também que não acometem proteínas, tá? Que podem não ter muita relação com doenças, enfim. Mas isso tudo comprovou por A mais B que o brasileiro é altamente miscigenado. Outras pesquisas também que eu encontrei com a aplicação da biologia molecular, né? Esse réptil, né, essa tuataras aqui, tipo uma iguana, um calanguinho, assim, né? São mistura, né, tá entre aspas, de répteis e mamíferos. Apesar de ser um réptil, né? Eles falam que é uma mistura. Por quê? Porque a biologia molecular propicia também o estudo evolutivo das espécies, né? A gente pode ver a evolução de uma espécie no decorrer dos anos e pode também classificar essas espécies em diferentes filos, né? Em diferentes categorias, Homo sapiens, Homo erectus, né? Vamos dizer assim. E viu que esse réptil tinha genes no seu genoma que eram genes característicos de mamíferos. Tá? Isso é uma das possibilidades com pesquisa em biologia molecular. Para quem gosta aí de série, né, dos Game of Thrones, dos Vikings da vida, fizeram o maior sequenciamento de DNA de Vikings lá na Europa, tá? E revelou grandes novidades sobre os guerreiros, tá? Mostrou, eu li essa reportagem, mostrou que a maioria dos genes associados aos vikings, né, não caracterizavam genes caucasianos, genes nórdicos, né, que caracterizam um indivíduo loiro, pele clara, né, e eram mais traços asiáticos, né, traços de pele mais escura. Olha que maravilha. Só que isso também tem muita controvérsia, porque historicamente eles estavam comentando que vikings eram enterrados junto com outros seres humanos abatidos em batalhas, né? Então foram pegar genes de outras espécies, mas, enfim, é um dado interessante. Estudos genéticos, né, dá pistas e revela a complexidade do autismo, né? Algumas doenças, né, que eram relacionadas a características psicológicas, né? Descobriram que muitos genes estão associados ao desenvolvimento do autismo, tá? Então tudo isso são campos de atuação do profissional que trabalha com biologia molecular. Então, o que a gente pode concluir, né, de tudo isso que eu falei? Que se você trabalhar com biologia molecular, você é um ferramenteiro, né? Se você dominar técnicas de biologia molecular, você é um ferramenteiro para pesquisa científica, né? Como alguns exemplos que eu dei ali para vocês de pesquisas lá do nosso grupo de pesquisa. Tem pesquisa com grupo sanguíneo, tá? Que está diretamente relacionado ao sangue. Tem pesquisas com parasitologia, para diagnóstico de parasitas humanos. Tem relação com resistência a antibióticos de bactérias, né, relacionada a micro. Tem pesquisas relacionadas a funções enzimáticas, né, relacionadas à bioquímica. Tá? Tem outras também relacionadas a epidemia de dengue, quais tipos de dengue circulam em Marília, dengue 1, 2, 3 ou 4, né? Quais tipos de vetores encontramos aqui. Então trabalha desde pernilongo, né, flebotomia, né, o nome correto, até sangue humano, hemácias humanas, glóbulos vermelhos humanos. Então eu posso me considerar um ferramenteiro, né? Eu preciso trabalhar sobre a atuação dessa enzima no organismo. Tem uma mutação que interfere.
Vamos desenvolver um protocolo e identificar isso. Então, o profissional que trabalha com biologia molecular é um ferramenteiro científico aí, certo? Concluindo, então, tem essa chargezinha aqui para vocês refletirem, tá? Então, nós temos essa manipulação genética, esses diagnósticos genéticos, esses testes preditivos de possíveis doenças genéticas, todo mundo fazendo, a torta direita aí, né, esse monte de diagnóstico. O que a gente vai pensar disso? Né? Você tem uma mutação, você é um doente, né? Você não vai ter acesso a tratamento do SUS, não vai ter acesso a plano de saúde mais caro, não vai ter cobertura, né? Tudo isso aí, pra vocês refletirem nessa chargezinha aqui. Eu espero que durante toda essa exclamação, né, para vocês aqui, vocês tenham conteúdo e embasamento para estar formando um senso crítico em relação a tudo que se publica, tudo que se divulga relacionado a conteúdos genéticos, ok? Agradeço demais a presença de vocês aqui, tá? Muito obrigado pela participação aqui de vocês. Tem meu contato, meu e-mail aqui para vocês, tá? Quem quiser alguma informação, quem quiser algum tipo de material, qualquer coisa, estou inteiramente à disposição de vocês, sempre. A partir de agora, somos amigos, ok? Vocês podem contar comigo porque daí vier. E, gente? Eu ia mudar para ver se funcionava. Funcionando. Professor Rodrigo, me ouve? Sim, escuto sim. Quero te agradecer pela palestra maravilhosa. Quando a gente fez o convite a você, a gente tinha certeza que você ia contribuir bastante, inspirar os alunos por esse caminho que para eles é novo. E, então, foi muito proveitoso. Muito obrigada. Obrigado, professora. Muito feliz de ter participado aqui do simpósio. Tá? Espero voltar mais vezes. Espero que os alunos tenham gostado também. Tá? E estou aqui à disposição se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, alguma coisa. Gente, só um recado, eu vou colocar o link para registro de presença e para vocês avaliarem a palestra também, professor, tá bom? Vou colocar no chat. Tá vendo que tem gente saindo? Professor, eu não estou conseguindo acessar o chat. Você pode mandar no WhatsApp? Envio sim, pode deixar. Tá bom, obrigada. Quero saber o feedback, hein? Pode deixar. Bom final de semana, então, para todo mundo. Obrigada de novo, professor. Muito obrigado, eu agradeço, tá?